Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, e estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão. Peça para que Cristo, o Senhor, venha falar conosco nessa noite. Glorioso Deus, amantíssimo Pai, Senhor Deus de toda a terra, Deus Todo-Poderoso, Deus de glória, neste momento, Senhor, da oração, meu Deus e meu Pai, a nossa alma se alegra, se regozija por aqui estarmos, Senhor, diante da presença santa, da presença bendita do Senhor nosso Deus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esta palavra, Senhor, que é fiel, meu Deus, por esta palavra que é verdadeira, meu Deus, por esta palavra que é digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Senhor, fala com aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Fala, meu Deus, do céu de uma maneira gloriosa e especial, pois o Senhor tem o poder de abrir, meu Pai, a porta do nosso coração e fazer com que esta palavra ela venha adentrar o profundo da nossa alma. Confirma, Senhor, a tua promessa e nos abençoa, segundo a tua misericórdia, pois é o que nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupe as vossas mãos, dê uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Igreja, eu peço, por favor, a tua atenção, palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para nós nessa noite de hoje. Alegra a tua alma, alegra o teu coração, porque grandes coisas fez o Senhor e há de fazer por nós, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma palavra gloriosa, diante de uma palavra poderosa, como toda a palavra de Cristo, né? Ela é. E aqui eu quero compartilhar com a igreja. É uma palavra tremenda, é uma palavra de ensinamento para nossas vidas, que pouco, Deus abençoe, que pouco ela é falada, né, nos nossos dias, e é necessário nós estarmos aqui falando, né, alguma coisa dessa palavra na direção do Espírito Santo para o nosso melhor entendimento. Meus irmãos, o apóstolo São Paulo, nos dias aqui que ele estava escrevendo, né, para a igreja de Coríntios, né, porque a primeira e segundo Coríntios, na verdade são cartas, né, a primeira carta e segunda carta. Então a igreja de Coríntios, ela tinha
como toda igreja, onde tem pessoas, há dúvida, e dúvidas precisam ser esclarecidas, o bom andamento, o bom comportamento da igreja, enfim, coisas dessa forma, precisava ser ensinado para a igreja. E como a igreja tinha muita dúvida, então a igreja de Corinto, ela escrevia as suas cartas a Paulo, e de acordo com os acontecimentos, de acordo com as dúvidas que eles tinham, o apóstolo Paulo, então, ele escrevia a carta e ele destinava a carta àquela igreja. E aqui esse capítulo de número 5 chama bem a nossa atenção, porque a igreja de Deus aqui, ela estava passando por uma situação, por um processo que era constrangedor, por uma situação que chamava a atenção não só dos irmãos da igreja, dos que não estavam vivendo no problema, mas também chamava a atenção das pessoas, porque a fama, os acontecimentos, presta bem atenção, meus irmãos, tudo que acontece de bom dentro da igreja, a fama espalha pelas pessoas que congregam na igreja, tudo que acontece de bom. Essa igreja é uma bênção, a igreja de poder, a igreja de libertação, tudo que ocorre dentro da igreja é espalhado pelas pessoas, tudo de bom. Também, se porventura acontecer alguma coisa ruim, alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, alguma coisa que defama o evangelho, pelas próprias pessoas que congregam na igreja, também a fama daquela igreja, dos acontecimentos, também irão se expandir por intermédio das pessoas que frequentam a igreja. E veja que a situação a qual estava acontecendo aqui na igreja de Corinto, no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo ele vai ensinar como tratar de um pecado que está dentro da igreja, um pecado que está convivendo dentro da igreja com os santos, com aqueles que estão buscando a Deus para chegar ao céu, aqueles que cada dia estão se aperfeiçoando para poder encontrar Jesus nos céus. E veja que o capítulo de número 5, versículo de número 1, ele começa dizendo: geralmente se ouve que há entre vós fornicações ou fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Primeira coisa, ele está usando aqui essa palavra, o início, geralmente se ouve. Essa palavra mostra para nós que geralmente é a mesma coisa que dizer amplamente, que dá a entender, meus irmãos, prestem bem atenção, que dá a entender que a notícia, aquele acontecimento, ou seja, aquele pecado, era um pecado que era amplamente conhecido pelos crentes, conhecido pelos visitantes e conhecidos por aqueles que estavam fora da igreja. Era um pecado que aconteceu, algo que cometeu e que todo mundo aceitou, todo mundo concordou ou passou-se a mão e deixou o pecado e criando raiz, e deixou o pecado crescer. Por isso que ele está dizendo aqui, que geralmente ou amplamente, dá a entender a notícia que esse pecado, ele era conhecido por todos. Por exemplo, aqui Paulo, ele não está apenas focando em um caso isolado, presta bem atenção acerca disso, mas destacando como a situação tem se tornado pública, inaceitável, de maneira que alguém teve que escrever a carta e enviar a Paulo, pedindo a Paulo uma direção. Paulo, o que fazer? Veja bem, meus irmãos, que às vezes acontece situação que precisamos de um líder para orientar, alguém que tem um conhecimento mais amplo. Por isso que toda direção precisa ter um certo gabarito de conhecimento.
tem que ter uma bagagem de conhecimento devido às situações que podem acontecer dentro da igreja. E analisamos aqui que a palavra do Senhor vai mostrar para nós que o que estava acontecendo entre os irmãos era uma palavra chamada fornicação, que fornicação no grego significa porneia. Porneia, os irmãos já ouviram falar porque sempre nós falamos acerca disso. E porneia, traduzido para o português, quer dizer o quê? Ela quer dizer fornicação e ela quer dizer imoralidade sexual. Qualquer tipo de imoralidade sexual, qualquer que você possa pensar de imoralidade está englobado nessa palavra. Quando se fala porneia, quando se fala fornicação, então é tudo aquela imoralidade sexual, é todo tipo de imoralidade sexual. Veja que ela é uma palavra-chave e ela também aparece, meus irmãos, essa mesma palavra em vários textos bíblicos, onde ela condena a imoralidade sexual. Por exemplo, eu vou deixar 2 para a meditação da igreja. Em Efésios, bem aqui um pouquinho à frente, depois de 2 Coríntios, depois de Gálatas, nós encontramos Efésios. Capítulo 5, o versículo 3, fala a mesma palavra. 5:3, diz, Efésios 5:3: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Então está dizendo aqui uma gama de pecados, inclusive a fornicação ou a porneia ou a imoralidade sexual. Isso não convém a nenhum tipo de crente. Analisamos outro versículo um pouco à frente, Filipenses, depois Colossenses, capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5 diz assim de Colossenses: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria. Veja que o primeiro que ele usa, dizendo para mortificar os nossos membros, nosso corpo que está sobre a terra. Primeiro ele diz a fornicação, que é a imoralidade sexual. Por exemplo, aqui nesses dias de Coríntios, como todos os dias, o diabo ele sempre trabalha nessa situação, levando o povo à imoralidade sexual, ao apetite pelo pecado desordenado. E aqui então o apóstolo São Paulo, ele está mostrando, está revelando o que isso quer dizer, e que nós precisamos, meus irmãos, estar atento a esses tipos de pecado, que muitas das vezes se pratica, muitas das vezes é cometido, talvez por não ter o conhecimento da palavra, mas hoje nós estamos tendo, e que nós precisamos fugir disso, porque naquele dia, na igreja de Coríntios, Paulo é chegado ao conhecimento de Paulo. Olha, Paulo, está sendo praticado fornicação dentro da igreja, e Paulo vai dizer fornicação, imoralidade sexual, e isso está acontecendo, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se fala, se comenta. Paulo está se fazendo barbaridade, estão cometendo dentro da igreja barbaridade, e Paulo vai perguntar para eles, mas o que é que está acontecendo? E eles vão dizer para Paulo, é que um filho, ele está possuindo a mulher do seu próprio pai. A Bíblia não menciona aqui se esse filho, ele era órfão de mãe. A Bíblia não menciona aqui se esse pai, ele havia perdido, ele era viúvo. Mas a Bíblia mostra que esse filho,
ele se relaciona, ele entra em fornicação, ele entra aqui no relacionamento íntimo, sexual, com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. Meus irmãos, agora nós podemos atentar para este versículo e chamar nossa atenção, por que as pessoas ali da igreja não colocaram aquele homem para fora. Aqui esse capítulo 5 vai nos instruir e falar a nós, nos ensinar acerca da disciplina, de disciplinar todos aqueles que cometem pecado, para o bom andamento e a boa visão da obra de Deus. Isso é bíblico, está aqui no capítulo 5. Vamos olhar para esse homem que ninguém, para esse jovem, talvez, ou um homem já meio que maduro. Vamos olhar para esse homem e pensar primeiramente, a igreja de Corinto era uma igreja rica, era uma igreja que as pessoas tinham condição financeira definida. Talvez este homem era aquele homem que tinha muito dinheiro, era aquele homem rico, era aquele homem que comprava as pessoas com festinha, que dava presente para ter amigos, para ter pessoas que o bajulassem, que o apoiassem. Era aquela pessoa que talvez todo mundo gostasse dele, mas por detrás do pano ele estava fornicando, por detrás do pano ele estava pecando, só que ninguém falava nada, porque aquele homem era gente boa, porque aquele homem comprava, aquele homem pagava, aquele homem ajudava, aquele homem dava atenção, era um homem que ajudava todos da igreja, e por ele ajudar todas as pessoas, não tinha coragem de apontá-lo, as pessoas não tinham coragem de dizer: olha, fulano, você errou, você pecou, você está errado, isso que você está cometendo não é correto, não é certo. Ninguém tinha coragem, mas de repente alguém vai escrever para o apóstolo Paulo e vai falar acerca dessa situação. Quando a Bíblia aqui fala da mulher do seu pai, como está dizendo aqui o último versículo, trata-se de uma grave. Veja bem que esse pecado, talvez para o mundo, hoje, por exemplo, no século 21, alguém pode dizer que o importante é se alegrar, o importante é ter prazer, o importante é ser feliz, não importa com quem, não importa onde. Meus irmãos, isso é um pensamento diabólico, é um pensamento demoníaco, isso é fora da palavra de Deus, está fora de cogitação. A pessoa que tem uma mente maligna, diabólica como essa, tem que se humilhar, pedir perdão a Deus. A Bíblia condena esse tipo de pecado. Veja bem que isso trata-se de uma grave violação das leis morais e familiares estabelecidas por Deus. Você quer ver que isso é fato? Olha comigo em Levítico, no capítulo 18, lá no início da Bíblia, no Pentateuco, está antes de Número, depois de Gênesis, Êxodo, nós vamos achar Levítico, capítulo 18, e você vê comigo o versículo de número 8. Às vezes, meus irmãos, o inimigo não quer que nós leiamos a Bíblia, para nós não termos o conhecimento, o entendimento da palavra, porque o Senhor Jesus fala em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, se nós não tivermos conhecimento, jamais seremos libertos. Levítico 18:8 diz assim: não descobrirá a nudez da mulher de teu pai, é nudez do teu pai. Então, se o homem descobrir, está falando para não descobrir a nudez, porque se descobrir a nudez da mulher, está descobrindo a nudez do próprio pai. Isso é algo muito sagrado. Deixa eu chamar a tua atenção.
Quando nós olhamos do capítulo 6 ao capítulo 9 de Gênesis, a Bíblia vai mostrar lá para nós que quando Noé, ele saiu da arca com a sua esposa, com Sem, Cão e Jafé, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, presta bem atenção, a Bíblia diz que Noé, ele plantou uma vinha, e então quando ele planta aquela vinha, ele vai colher o fruto daquela vinha, e ali ele vai beber o vinho, ele vai deixar fermentar, vai virar vinho, ele vai beber. E a Bíblia diz que em Noé bebendo aquele vinho, ele vai ficar bêbado, e ele vai então dormir, ele vai se despir, ele vai tirar suas vestes, e ele vai ficar ali sem roupa, vai ficar ali como nasceu. A Bíblia vai dizer para nós que o seu filho, chamado Cão, que é o pai de Canaã, ele, talvez ali nos seus afazeres, ele entra na tenda do seu pai, e ele olha, ele vê o seu pai nu, ele olha para a nudez do seu pai, ele olha, fica perplexo. Olha, meu pai está nu. Tudo bem, saiu para fora, achou Jafé, achou Sem, os seus irmãos, e disse: olha, meus irmãos, o nosso pai está dentro da tenda. E aí? Ele bebeu vinho? Sim, aí? Ele ficou bêbado, ele está nu, está lá dentro. A Bíblia diz que Jafé e Sem, você pode olhar depois, eles pegaram um pano, pegaram alguma coisa, e eles entraram de ré na tenda, com aquele pano, entraram de costas, com o pano de um lado do outro, talvez um lençol aqui, e eles foram indo, talvez apoiando com o pé, até chegar próximo do seu pai, e deitaram aquele pano sobre o seu pai e o cobriu, de uma maneira que não se via mais a nudez do pai. Em acordando Noé, foi sabido acerca da situação. O que Noé fez? Oh, Cão, meu amado filho, eu te amo, que bom que você me viu sem roupa e você avisou para os seus irmãos para me cobrir. Será que Noé disse isso? Não. Noé disse: maldito seja tu, Cão, que viu a nudez do teu pai. Você será escravo de Jafé, você será escravo de Sem, você e a tua descendência será escravizada, será humilhada por eles. Hoje talvez a mãe não se preocupa em mostrar o seu corpo para o filho, para a filha. O pai talvez não preocupe em mostrar o seu corpo para o filho, ou o filho para o pai. Isso é coisa muito sagrada, é coisa santa. Tem que haver um respeito, porque isso traz maldição para a vida da pessoa. Hoje não é novidade para ninguém. Hoje tem filho que se relaciona com mãe, mãe se relaciona com filho, pai se relaciona com filha e sucessivamente. E hoje está normal, é mente aberta. Meus irmãos, isso é maldição. Isso traz maldição para casa, traz maldição para a família, traz maldição para a sociedade, traz maldição para o mundo. A ira de Deus, ela é manifesta sobre as pessoas que tais coisas praticam. Então o capítulo 18 aqui de Levítico, verso 8, está mostrando para nós que esse ato de relação do filho com a mãe é proibido. É proibido, mas estavam praticando. Veja que esse ato, que nem entre os gentios era aceitável, isso mostra para nós quão corrupta estava a comunidade de Deus, a igreja de Deus. Hoje nós achamos que as coisas estão feias, mas já foram feias.
já foram pior do que hoje, e hoje nós estamos entrando no mesmo caminho. Hoje nós estamos seguindo o mesmo exemplo. O mesmo inimigo que atuou naquela época está atuando hoje também. Nós temos que estar atentos. Analisamos o versículo 2 do capítulo 5 de 1 Coríntios, que diz: estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Meus irmãos, ele está dizendo aqui: estais ensoberbecido. Este verbo, ele implica orgulho inflamado ou arrogância. Sabe aquela pessoa orgulhosa? Sabe aquela pessoa arrogante? Era o que estava acontecendo acerca disso. Veja que a igreja, em vez dela lamentar, a igreja ela estava orgulhosa, talvez em uma falsa espiritualidade, ou por não saber como lidar com o pecado nos seus dias corretamente. Meus irmãos, essa ação, presta atenção por favor, essa situação que esse versículo 2 mostra para nós, ou esse capítulo 5, mostra que quanta falta de sabedoria, quanta falta de visão há dentro da igreja, há no povo de Deus, para poder entender o que é pecado, o que não é pecado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para os irmãos. Tudo aquilo que a palavra de Deus, ela condena, é pecado. Nós precisamos fugir, meus irmãos, dessas coisas. Nós não podemos aceitar o pecado, pois o pecado, diz a palavra de Deus em 6:23, o último versículo do capítulo 6 de Romanos, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tudo, amados e queridos irmãos, tem uma consequência. Veja que ele está dizendo: estais ensoberbecido. Está dizendo a igreja está ensoberbecida. A igreja, ela está arrogante. Talvez para a igreja aquilo estava sendo correto. Em vez da igreja lamentar, em vez da igreja se humilhar, em vez da igreja buscar a Deus uma direção, em vez da igreja excluir tal situação, a igreja não fez isso. Essa igreja estava mostrando uma igreja carnal, mas se passava por uma igreja espiritual. Mas na verdade as suas obras mostravam que ela era uma igreja carnal. E veja que elas não sabiam lidar com o pecado corretamente. Hoje eu pergunto, meus irmãos, será que as lideranças de hoje estão sabendo lidar com o pecado? Não. Sabe por quê? Porque primeiro, as igrejas de hoje não mais disciplinam os seus membros. A disciplina significa correção. As igrejas não corrigem mais os membros, tampouco excluem. A igreja, ela tem o poder de disciplinar o membro, e a igreja tem o poder de excluir o membro, se ele não andar como a doutrina da Bíblia, se ele continuar no mau testemunho, se ele não quiser mudar sua reputação, se ele não quiser se converter, se não haver uma metanoia, ele tem que ser expulso, porque ele vai ser uma pedra de tropeço, ele será ali um canal de escândalo para a igreja. Ai pastor, mas é uma alma, por isso que tem que ser disciplinado, porque na disciplina ele vai se humilhar, ele vai se arrepender, e então ele vai abandonar o pecado, e ele vai voltar, depois do período da disciplina, como uma ovelha, ele vai deixar de ser lobo. Mas se ele for disciplinado 1, 2, 3, e não houver mudança,
tem que ser excluído. É o que a Bíblia ensina. Eu pergunto, as igrejas de hoje fazem isso? Não, hoje não pode. Vai jogar uma alma para fora da igreja? É melhor jogar uma alma para fora da igreja ou deixar a igreja ser contaminada e um fruto podre contaminar todo o cesto? Qual é melhor? Tirar um fruto podre ou deixar aquele podre contaminar todo o cesto? Pensem vocês, o que vocês acham? Você tem um cesto de fruto lá na tua casa, uma laranja, a primeira de cima, ela apodrece, começa a deixar o seu sumo, o seu caldo descer sobre as outras, e aonde ela vai descendo, vai pingando, aquelas vão sendo contaminadas, e dia após dia, elas vão se tornando ali, toda podre, como a primeira. Por medo de jogar a primeira, nós vamos deixar todo o cesto ser contaminado? Não, lança fora a primeira, e mantém as outras intactas, saudáveis. A Bíblia nos ensina dessa forma. O segundo ponto, o primeiro que eu disse é estar ensoberbecido, o segundo é vós entristecestes, como ele diz aqui na parte B, vós entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Aqui no original, este vós entristecestes ou vocês estão tristes, ele está dizendo aqui que a tristeza mencionada é aquela tristeza que arremete o verdadeiro arrependimento. Sabe aquela tristeza? Por exemplo, quando o Senhor Jesus, naquela noite fria, naquela noite que o Senhor Jesus foi entregue, onde Judas deu aquele beijo na sua face, o soldado romano o prendeu e o levou para ser julgado. Ele passou por 6 condenação naquela noite. E naquela noite Pedro, procurando um lugar para se aquecer, porque Jesus havia dito que naquela noite o galo não cantaria antes que 3 vezes Pedro negasse Jesus. Pedro nega a primeira, Pedro nega a segunda, a criança indo para a rua. Pedro nega a terceira, está indo para a rua. Pedro nega a primeira, nega a segunda, nega a terceira vez. Quando ele nega a terceira, o galo canta. Quando o galo canta, Pedro olha pela brecha, Pedro olha para Jesus. Quando Pedro olha para Jesus, Jesus só balança a cabeça, como quem diz: eu não disse para ti que tu ia me negar 3 vezes? Quando tu negasse a terceira vez, o galo iria cantar. Naquele momento, o que aconteceu? Pedro, ele verdadeiramente, ele se entristece, e ele é cometido por uma tristeza muito profunda, que essa tristeza de Pedro era devido ao arrependimento dele ter negado Jesus. Neste momento agora Pedro vai aprender que a palavra de Cristo permanece, a do homem cai por terra, mas a de Cristo permanece, a de Cristo não cai por terra. Pedro, ele vai aprender, no erro ele vai aprender, nós aprendemos no erro. Então veja que essa tristeza aqui mencionada, ela remete ao verdadeiro arrependimento. Essa palavra, ela implica uma lamentação profunda, que é aquele tema recorrente na Bíblia, quando se trata de pecados, no plural, pecados graves ou gravíssimos, como por exemplo em 2 Coríntios 7 e 10, aqui é a próxima carta. Paulo, ele fala aqui para a igreja de Coríntios, capítulo 7, o versículo 10, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo
ela opera a morte. Então veja as duas situações: a tristeza para o arrependimento, que produz vida, perdão, e a tristeza, como ele está dizendo aqui, né, do mundo, que ela opera a morte. Ela não traz arrependimento. É uma tristeza do sentimento de perca, é uma tristeza do sentimento de porque eu não fiz, por que eu não aproveitei a oportunidade, um pouquinho não ia ter problema, somente uma vez eu não fiz, eu estou triste porque eu não fiz. E essa tristeza, segundo o mundo, opera a morte. É o que está escrito aqui no capítulo 7, no versículo de número 10 de 2 Coríntios. E o versículo de número 3, vamos atentar aqui para isso. Presta bem atenção, Paulo dizendo, 1 Coríntios 5:3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, de o tal ato que tal ato praticou. Então o versículo de número 3, Paulo ele vai falar que ele está ausente no corpo, mas ele vai falar que está presente no espírito. Lembra quando alguém diz: puxa vida, podia você estar lá no evento, podia você estar lá no monte comigo, podia você estar lá no culto, podia você estar na missão. Daí você diz: não, eu não estou no corpo, mas no espírito eu estou. Fica tranquilo, fica em paz. Paulo aqui ele está dizendo isso, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. O que Paulo quer dizer? Paulo está usando aqui uma expressão para afirmar a sua autoridade apostólica, mesmo estando fisicamente ausente, mesmo ele não estando ali. Isso mostra que o corpo, presta bem atenção, isso mostra que o corpo de Cristo, ou seja, os líderes, têm uma responsabilidade espiritual de julgar as questões internas da igreja. Essa responsabilidade ou essa autoridade é dada aos líderes espirituais da igreja. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção, exatamente, é muito profundo isso. Entenda o que eu estou dizendo, o capítulo 6, passa só o próximo capítulo, nós estamos lendo 5, olha o 6, olha o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 6, diz assim: olha, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Versículo 4, então, se tiverdes negócio em juízo, pertencente a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Paulo está mostrando aqui para nós, ele está dizendo que as coisas pertencentes à igreja, as coisas pertencentes ao corpo de Cristo, a igreja pela sua liderança, pelo seu líder, ele tem autoridade, ele tem a mente de Cristo para julgar qualquer situação. Ah, pastor, mas, peraí, mais não. Aqui a Bíblia está dizendo no versículo de número 3, que nós vamos julgar os anjos. Se nós não temos capacidade de julgar as coisas dessa terra, as coisas naturais do nosso convívio, como seremos capazes de julgar posteriormente os anjos? Então, a situação da igreja, ela tem que ser resolvida na igreja. Esse negócio de crente ir para a justiça, esse negócio de crente procurar juiz, esse negócio de crente procurar advogado, esse negócio de crente procurar polícia e chama e faz aquele reboliço, isso é coisa de igreja de fachada. Isso não é coisa de igreja espiritual. A igreja espiritual resolve segundo a Bíblia, resolve na oração, no jejum, resolve na disciplina. Se a disciplina não resolver, resolve na exclusão. Mas que tem que chegar
numa conclusão, tem que chegar numa conclusão. E nós, meus irmãos, nós temos que estar atentos a isso, porque hoje tudo que as pessoas dizem é: ah, pastor, porque é alma, ah, pastor, porque é vida. Meus irmãos, quantas pessoas, porque uma cobra, uma serpente, uma víbora tem vida, foi feita por Deus, está lá criando cobra, está acariciando cobra, quando você menos esperar, ela te abocanha. Não esqueça daquela pequena frase, daquele pequeno ditado, daquele escorpião que precisava atravessar o lago. Ele pediu para o sapo colocar ele nas costas e levá-lo para o outro lado. O sapo falou que não, porque ele ia ferroá-lo. Ele diz: não, não vou, porque você vai me ajudar, eu não vou te ferroar. Ele prometeu para o sapo colocou nas costas, e então o levou, ajudou ele a passar para o outro lado. Quando ele está chegando do outro lado, que ele vai descer, ele ferroa o sapo. O escorpião o ferroa, aquela ferroada mortífera, venenosa, e o sapo olha para ele e diz: ué, você não disse que não ia me ferroar? Ele diz: eu não queria, mas é da minha natureza, eu não posso fazer nada, é a minha natureza. Então o pecado, meus irmãos, ele é desse jeito. Por mais que nós não queremos, por mais que nós o acariciamos, que nós o escondemos, se nós o lançarmos fora de nós, se nós não cortarmos ele pela raiz, amanhã ele vai fazer como escorpião. É a nossa natureza pecar. Nós somos gerados em pecado, nós nascemos no pecado, nós somos exímios pecadores. É interessante, igreja de Deus, que o apóstolo São Paulo, ele falando acerca dessa situação, ele fala que ele já determinou, né? Ele dizia que ele não estava na carne, mas em espírito. Ele diz que ele já havia determinado, ele diz: já determinei, está aí no versículo 3. Esse verbo aqui, determinar, traduzido quer dizer julgar. Ele diz: eu já julguei, pelo que ele ouviu, pelo que estão falando, ele já determinou, ou ele já julgou. Denota aqui essa frase, essa palavra, esse verbo, um julgamento definitivo. A decisão já foi tomada. Por exemplo, Paulo, ele já havia tomado essa decisão quando a disciplina do ofensor. A primeira coisa era a disciplina, já estava determinada, evidenciando o papel da liderança espiritual em manter a igreja pura, em manter a pureza da igreja, que eu falei do sexto. Se um fruto começou a apodrecer, se um fruto começou a mudar o seu aspecto, tire ele do meio dos outros, porque ele vai contaminar os outros. Alguém aqui já teve essa experiência e sabe do que eu estou dizendo? Dentro da igreja é da mesma forma. Se nós não tirarmos, se nós não disciplinarmos, se alguma coisa não for feita, a pureza da igreja estará em risco. Versículo de número 4 diz assim: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, conjuro-vos e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele está evocando a autoridade de Cristo acerca dessa disciplina. Primeiro ele determina, depois ele usa o nome de Cristo. Está determinado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele evoca o nome de Cristo acerca desta situação. Interessante é, queridos e amados irmãos, que isso está relacionado ao ensino de Jesus. Vou ler aqui com a igreja, no capítulo 18 de Mateus, veja comigo.
Mateus, capítulo de número 18, bem um pouquinho atrás, nos Evangelhos, no versículos de número 18 a 20, que diz assim: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. 19, também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Esse versículo mostra para nós que onde ele instruir sobre o poder de ligar ou desligar na terra e no céu, tudo o que fazemos em nome de Cristo, como ele mostra aqui nesse capítulo 18, pelo próprio Cristo, assim então vai suceder. Ele mesmo longe, mas com seu poder como líder, em nome de Jesus, ele já disciplinou o tal pecador exímio que estava dentro da igreja. E a outra situação que ele fala, pelo poder em nome do Senhor Jesus Cristo, ou pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo faz questão de mostrar a disciplina na igreja deve ser exercida como autoridade do poder de Cristo Jesus. Isso sugere, meus irmãos, que na disciplina há uma dependência completa da graça e do poder divino. Se tem alguém que tem prazer nessa situação da disciplina para o bom andamento da igreja, é o Senhor, é Deus. Lembra, não sei hoje, mas lembra de primeiro quando nós estudávamos, quando criança, nós desobedecíamos o nosso mestre, o professor, nós íamos para trás da porta, como eu disse hoje, eu não sei se é assim, nós íamos atrás da porta, ficava lá de pé de castigo, outra hora de joelho em cima, com o joelho em cima de alguma coisa, outra hora levava o bolo na mão. Hoje eu não sei como que está, mas na nossa época era assim, tinha disciplina, tinha correção. Assim, supostamente, a igreja mudou, a escola mudou, talvez não seja mais assim, como a igreja também mudou, porque a igreja hoje não disciplina, a igreja hoje não instrui mais ninguém, não pode. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos dando vazão, nós estamos abrindo a porta, ou seja, nós estamos colocando mais laranjas podres em cima daquela que já está podre, que vai contaminar automaticamente ou mais rapidamente todo aquele cesto. É por isso, igreja, que a igreja está do jeito que está hoje. Eu digo a igreja geral, está do jeito que está hoje, por não haver mais disciplina. Prestem atenção quando o apóstolo Paulo, aqui no verso de número 5 agora, deixa eu me ver, aqui verso 5, ele diz, seja este tal, presta bem atenção ao que Paulo está dizendo, seja este tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Igreja, isso aqui é muito profundo, é muito tremendo, e eu quero compartilhar com meus irmãos. Quando se diz que seja entregue a Satanás, alguém pode estar dizendo ali naquele lugar, naquela portinha, está ali o forno do diabo. Se alguém errar, pecar, abre aquela porta e jogue lá dentro e fecha a porta, como está dizendo aqui, seja entregue a Satanás. Não é essa a forma que a Bíblia está dizendo, jogar a pessoa literalmente ali dentro. E qual que é a forma?
A forma é entregar ou dar. Deus abençoe. Entregar ou dar. A ideia aqui, quando Paulo está dizendo dessa forma, é remover o pecador da comunhão. Da comunhão o quê? Da ceia. Da comunhão é o quê? Da oportunidade. Da comunhão é o quê? De exercer o cargo. Da comunhão é o quê? De louvar, de fazer a obra, de ungir, de orar para as pessoas. É remover, é tirar os cargos dele, é deixar ele fora da comunhão da igreja. Essa é a visão, ou seja, é uma forma de disciplina extrema, mas uma disciplina redentora. Muitas pessoas podem ouvir isso e falar: meu Deus, não, mas é extremo, mas porém é redentora. Por que redentora? Porque ela vai produzir um fruto de redenção, um fruto pacífico. Interessante, meus irmãos, é que a entrega, veja bem, a entrega a Satanás refere-se à retirada da proteção espiritual da igreja, com a esperança de que o pecador venha a se arrepender. Você está entendendo? Eu falei isso aí antes. Então ele vai passar por uma disciplina. A disciplina ali vai ser árdua, só que nesse processo disciplinar, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se humilhar, essa pessoa vai se prostrar, vai buscar Deus, vai se humilhar, porque ele vai ser excluído, né? Assim, a disciplina vai ser tirado dele. Toda a sua função, toda a sua posição vai ser tirada, ele vai estar como excluído ali de todos os trabalhos do corpo da igreja, não lançado fora ainda, ele vai estar fora das suas funções. Então isso vai fazer o quê? Tem que gerar um arrependimento. A pessoa tem que entristecer, vai dizer, fala: meu Deus, eu não estou participando mais do corpo, eu não estou participando mais do sangue, Senhor, eu não estou pregando mais, meu Deus, eu não estou louvando mais, Senhor, eu não estou mais evangelizando, eu não estou podendo orar para as pessoas, eu não estou podendo exercer mais os meus dons. Então isso vai gerar o que? Um arrependimento. E a pessoa, então, por não poder exercer as suas funções, ela vai se humilhar, ela vai chorar, ela vai se arrepender. E ela então vai se humilhar e vai dizer: Senhor, me perdoa, eu não farei mais, nunca mais eu cometerei esse pecado, me perdoa. E ele vai continuar ali se humilhando, vai vencer o prazo dele, ele vai voltar para a comunhão, e agora ele vai voltar mais fortalecido do que antes, mais vivo do que antes. Só que o que está acontecendo hoje? Ele errou aqui, ele tomou a disciplina, ele foi tirado da ceia dos cargos. O que ele faz? Ele sai daqui, vai ali na igreja da esquina, chega lá, o pessoal da igreja da esquina sabe que ele era da igreja pentecostal. Opa, o irmão fulano de tal está com oportunidade para pregar, a irmã fulana de tal está com oportunidade para louvar, e nem pergunta como que está a vida dele. E ele então, para não se humilhar, para não dizer que está em disciplina, ele vai lá então, abre a Bíblia e manda fogo, prega, e a pessoa faz aquela média, dá um dinheiro e tal, e vai cativando. Daqui a pouco a pessoa que estava aqui na igreja de disciplina, vai para outra igreja, já chega lá com um cargo, já em cima do púlpito, pregando, louvando, ou enfim, em disciplina. É o que tem acontecido hoje, ninguém cumpre disciplina. Por quê? Porque as igrejas por aí aceitam as pessoas do jeito que está. É o que tem acontecido, a disciplina serve para mudar o comportamento, o caráter das pessoas. Ninguém mais está nem aí, não importa como que é. Veja, por exemplo, meus irmãos, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20. Olha o que eu estou te dizendo. 1 Timóteo, está um pouquinho mais à frente, Colossenses, Tessalonicenses, depois Tessalonicenses, segundo, depois 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20. Olha o que Paulo ele fala para Timóteo: e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O próprio apóstolo Paulo
Está dizendo aqui que ele entregou 2 para Satanás, chamado aqui Himeneu e Alexandre, para que eles não, aqui o pecado, a princípio, desses aqui, era questão de blasfêmia, questão de falar desordenadamente. Então Paulo aqui fez a mesma coisa, aqui a esses 2, como fez a esse do capítulo 5 de Timóteo. Paulo entregou ele a Satanás, para que ele pudesse aprender a não blasfemar. Então veja que ser entregue a Satanás, a entrega refere-se à retirada da proteção espiritual da igreja, porque quando nós estamos na igreja, nós temos uma proteção espiritual, queira você ou não, há uma proteção espiritual. Então quando se entrega ao diabo, está sendo tirada essa proteção espiritual, ou seja, está aí, ó, pega inimigo, ele está sem a proteção, possa se ande com ele, faça o que quiser com ele, para ele aprender. Ô meus irmãos, se com a proteção da igreja, a proteção espiritual, já é difícil para nós, imagina sem essa proteção espiritual. Pensa você. E detalhe, essa proteção espiritual da igreja, ela vai gerar uma esperança, não só para a igreja, mas também para o pecador, que ele se arrependa, que ele venha se arrepender. Esse é o intuito. Ninguém quer pôr ninguém no inferno, ninguém quer que ninguém saia da igreja. Nós queremos que a pessoa se arrependa dos seus pecados e volte a praticar a primeira obra. Não é o que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo de número 3? Lembra da onde tu caístes, levanta e pratique as primeiras obras. É isso que a Bíblia quer. Não é que eu errei aqui, eu caí, entrei em disciplina, vou ali na igreja da esquina, vou ali na igreja do meu amigo, e ele vai dar oportunidade para mim, eu vou congregar lá, vou entrar em comunhão, vou tomar ceia, vou fazer a obra. Peraí, ele não cumpriu a disciplina, ele não pagou o preço aqui, daqui a pouco lá, ele vai cair de novo, igual ele caiu aqui. Não houve arrependimento para ele. Aí ele vai cair lá, ele vai errar, depois ele vai lá na outra igreja, e assim ele vai circular, e assim ele vai contaminar toda a obra de Deus. O fulano, aquele fulano lá, aquele lá eu conheço ele. E aí o que você diz dele? Aquele lá ele aprontou lá em tal lugar, aprontou em tal lugar, aprontou em tal lugar, e diz que é crente, se esconde atrás da Bíblia. Quer dizer, se ele tivesse cumprido a primeira disciplina, teria cortado na raiz, ninguém não ia talvez nem saber. Mas como ele não cortou, como ele não cumpriu disciplina, como ele não deu atenção, a fama dele foi longe. E assim, meus irmãos, assim segue. O outro ponto aqui desse versículo 5, fala da destruição da carne. Não é isso que está dizendo o capítulo 5 de 1 Coríntios? Essa palavra significa destruição ou ruína da carne, que no contexto refere-se à destruição do poder pecaminoso da carne. O objetivo é que, ao remover o pecador da comunhão, ele possa eventualmente se arrepender e ser restaurado. Isso reflete o amor de Deus na disciplina para a salvação do indivíduo. A disciplina não é para o ódio, a disciplina é pelo amor. Deixa eu compartilhar esse pedacinho aqui com os irmãos, em Hebreus. Passa aí à frente a tua Bíblia, do escritor aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no versículo de número 6, diz a palavra do Senhor: porque o Senhor corrige o que o ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Está vendo como que o Senhor faz? Porque o Senhor corrige o que ama
Então, todos que o Senhor ama, Ele corrige. Presta atenção, irmã, presta atenção, irmã. Se você ama o teu filho, você deve o corrigir. Se você não o corrigir, é porque você não ama. E se amanhã ele errar, a culpa é tua, porque você não o corrigiu, você não o ensinou. Então Deus, Ele evita esse peso, esse fardo não está nas costas dele, porque a Bíblia está dizendo aqui que Ele corrige o que ama e açoita todos aqueles que são filhos. Então, se eu sou filho de Deus e eu tropeço, eu erro, pode ter certeza que o dedo de Deus, Ele virá sobre o meu ombro. Deus irá me corrigir de alguma forma, de alguma maneira, para eu despertar e me humilhar na sua presença e voltar para Ele agora, não como um bastardo, mas como um filho. E o verso 7, ele diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Os irmãos entenderam a situação? Para que serve a disciplina? A disciplina serve como um ato de amor e como que um ato de intimidade, de filho. Para isso serve a disciplina. Não é para mandar ninguém para o inferno, não é para questão de ódio, é questão para melhorar o comportamento da pessoa. Só que isso tinha que ser mútuo, esse entendimento aqui tinha que ser para todos os líderes, para toda a igreja. Porque se houvesse isso em todo lugar, não ia, desculpa da expressão, não ia para essa vagabundagem que está por aí hoje. Esse monte de gente perdida, indo para lá e para cá. Eu não posso aqui, mas eu posso lá. Eu não posso lá, mas eu posso aqui. Eu não posso aqui lá, mas eu vou num outro lugar, porque lá pode. Meus irmãos, se a Bíblia fosse seguida, fosse pregada, o mundo evangélico não estaria do jeito que está hoje. Não estaria, desculpa, essa bagunça que está hoje. Mas o que? A Bíblia fala que por falta de conhecimento o meu povo perece. Espero, creio em Deus, que nós atentamos para essa palavra, que nós aguardamos e a praticamos, porque isso é uma palavra que fortalece a nossa alma. E concluindo, uma base doutrinária para a aplicação dessa palavra, por exemplo, a disciplina na igreja. A disciplina, presta bem atenção, é uma prática essencial para a santidade da igreja. Fala sobre o papel da disciplina como um ato de amor para que o crente cresça em justiça e santidade. É o ato da disciplina, é o que a disciplina produz. A imoralidade sexual, que é o versículo 1 do capítulo 5. Paulo exorta os crentes a viver em santidade, afastando-se da imoralidade sexual, destacando que isso é a vontade de Deus, que o povo ele se distancie e se afaste da imoralidade. A igreja deve ser o reflexo da pureza, da santidade do Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. A igreja tem que ser o reflexo. E hoje, amados, o que mais a gente ouve falar é de escândalos, produzido por pastor, produzido por obreiros, produzido por crente, enfim, está demais. E o último ponto, arrependimento e restauração. A disciplina, embora dura, é redentora, pois isso nos lembra que quando trazemos de volta um pecador ao caminho da verdade, nós salvamos uma alma da morte. Veja aqui, o último versículo eu encerro, Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, só para nossa meditação, para encerrar. Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20, diz assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter,
Saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu mau caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Está aí. Que nós possamos atentar os nossos ouvidos à palavra de Deus e procurar fazer diferença. Quando nós ouvimos uma situação de alguém, que nós possamos nos achegar ao fato, à veracidade dos fatos, antes de julgarmos, antes de lançar alguma palavra, sem saber o que falar, para que não venha a ser o caso, meus irmãos, de aquela pessoa ser condenada e nós também sermos condenados por não termos o conhecimento. Que Jesus, o Senhor, possa abençoar o meu irmão, a minha irmã, que Deus, o Senhor, possa abençoar a igreja, em nome de Jesus. As horas se foram, recebam a palavra de Deus de bom coração e as palmas bem alegres, exaltem e glorifiquem o nome do Senhor, bem alegre para Jesus.